Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículos 16 e 17. Diz-nos assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E você diz amém. Meus irmãos, esse texto, ou estes versículos que li, são versículos especiais aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele vem falar sobre o templo do Espírito Santo, que no Novo Testamento tem uma nova conotação. Nós criamos um conceito errado hoje do que é, de fato, ser igreja. Mas é errado hoje, porque ontem, ou no passado, o conceito de que Deus habita em um lugar, em um templo, em um local geográfico, era verdadeiro. Esse conceito, no Novo Testamento, ele tem uma mudança com a morte de Jesus. Nós vamos perceber que Deus, ele deu uma ordem a Moisés que construísse um local chamado tabernáculo, para que a sua presença pudesse se manifestar especificamente em um lugar reservado chamado Santo dos Santos. Nós vamos perceber que após a destruição deste tabernáculo, e isso nós podemos ver por meio do profeta Samuel, quando ele estava ali no início do seu ministério profético, nós vamos perceber que, como ele era um juiz de transição com a chegada de Salomão, ele sente a necessidade novamente de construir um local para que a glória de Deus pudesse ser manifesta, como era manifesta neste tabernáculo. E foi isso que aconteceu. Salomão constrói esse templo, e a Bíblia diz que esse templo, ele é destruído por Nabucodonosor, antes do cativeiro babilônico. 70 anos depois, a gente vai perceber que nos dias de Esdras, especificamente, esse templo, ele volta a ser reconstruído, e a glória de Deus, que estava no tabernáculo, que estava no templo de Salomão, volta a se manifestar neste templo, que agora é reconstruído por Zorobabel. Nós vamos perceber que no Novo Testamento, ou quando Jesus estava entre nós, ele mesmo anunciou que naquele templo ou naquela região não ficaria pedra sobre pedra. E se Jesus morre com 30 e poucos anos, no ano 70, ou seja, 20, 30 anos depois da profecia, o general Tito destrói esse templo. A percepção que temos é que não havia mais agora um local onde Deus pudesse manifestar a sua presença, manifestar a sua glória. Na cruz, Jesus usou uma palavrinha que em grego quer dizer tetelestai, que significa está pago.
está consumado. E por meio da cruz, onde de fato se inicia o Novo Testamento, a nova aliança, pois um testamento só pode ser aberto por conta da morte de alguém. Então ele se inicia com a cruz, e a gente vai perceber que após Jesus ter dado esse brado na cruz, ou ter expirado, nós vamos perceber que o véu do templo se rasga de água abaixo, de alto a baixo, melhor dizendo, e isso era um pré-anúncio de que Deus não mais habitaria em um templo feito por mãos humanas. Quando vocês leem, ou quando nós lemos Atos capítulo 7, nós vamos perceber que no discurso de Estevão, não disse ele, quando profere tais palavras, ali naquele discurso, que Deus nunca habitou, que Deus não habitou em templos feitos por mãos humanas, mas que agora, naquele momento, a partir da crucificação, ele não habitaria mais. E nós vamos perceber quando lemos Efésios 2, Paulo escrevendo a Éfeso, ele diz que agora Deus habita não mais em um templo, em um local geográfico, em um local físico, pois agora é em nós, são as pessoas que são agora a habitação do próprio Deus. Então a gente vai perceber que há aí uma mudança entre os dois testamentos, principalmente no que tange ao local da habitação da glória de Deus. Com relação a esse conceito, e aqui eu quero falar um pouquinho esta noite sobre se igreja, ou ir ou frequentar a igreja, qual dos termos é correto? Se igreja, ou ir ou frequentar a igreja. É nós que somos a igreja, ou o correto é ir e frequentar. Então nós temos aí essa distinção entre os testamentos sobre a manifestação da presença de Deus, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era por meio de um local físico, geográfico, mas que no Novo Testamento, por conta da morte de Cristo, é o próprio ser humano, a pessoa do homem e da mulher, que recebe por meio do Espírito Santo, através da cruz, por meio de tetelestai, a palavra está pago, é que surge um novo local entre, que nós podemos citar, que é a nova morada, a habitação do Espírito de Deus, que somos nós. O conceito de eclésia ou eclesia, que é o conceito da palavra igreja, esse termo eclesia é um termo grego que os tradutores do Novo Testamento traduziram para igreja. Esse conceito, quando a gente pega esta palavra eclesia e divide ela no meio, nós temos dois termos que significa chamado para fora. Mas o grande problema de dizer que todas as vezes que aparece a palavra eclesia significa chamados para fora, o grande problema é que nem sempre onde esta palavra aparece, esse é o conceito que deve ser entendido do texto. Porque se a gente briga de dia e de noite, falando para todos, proferirem uma verdadeira hermenêutica, interpretar corretamente a palavra de Deus, e que nós não podemos de forma alguma isolar um versículo do seu contexto, as pessoas caem nesse erro grosseiro, que é todas as vezes onde a palavra eclesia aparece, tem sempre o sentido de tirados ou chamados para fora, e isso não é verdade. A gente vai perceber que há dois tipos de uso da palavra eclesia no Antigo Testamento. A Septuaginta traz essa expressão como tradução da palavra hebraica kahal, que aparece em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 9, versículo 10. E nesse texto, essa palavra quer dizer assembleia, ou seja,
ela pode se referir a três coisas. Primeiro, reunião de pessoas que Deus chama, ou seja, tratava-se de uma convocação de pessoas. Segundo, pode se referir a uma espécie de convocação real que o rei fazia com relação aos seus súditos. E terceiro, era uma convocação pactual, onde os suzeranos e os seus vassalos se sentiam-se convocados para uma reunião. Então, esse é o primeiro tipo onde a palavra eclesia aparece no Antigo Testamento. Nós vamos ver um segundo tipo, que também pode se referir a um tipo de documento clássico, onde Platão e Xenofonte, os dois, utilizam esse termo eclesia como uma convocação, como uma assembleia, para tratar de coisas com relação à sociedade, porque eles convocavam cidadãos para conversarem sobre quais seriam os próximos passos com relação à administração ali daqueles lugares. Então note, meus irmãos, a gente briga tanto que nós não podemos isolar o versículo do contexto, mas é comum ouvirmos por aí os pregadores dizerem que a palavra eclesia significa chamados para fora, e todas as vezes em que ela aparece tem esse sentido, e isso é errado, porque a linguística mostra pelo texto que às vezes nem sempre esse é o sentido de ser tirado para fora. Às vezes tem o sentido de convocação, de reunião, ou de alguma coisa com relação à autoridade falando com os seus vassalos. Então no Antigo Testamento, essa palavra kahal era usada no sentido de assembleia. Já no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa palavra que é eclesia no grego vai aparecer 3 vezes, a primeira em Mateus 16, 18, e as outras 2 vezes em 18, 17 do próprio Mateus. Mas olhando para o Novo Testamento como total, nós vamos observar que essa palavra aparece mais ou menos 100 vezes no Novo Testamento. E aqui está, pelo menos na introdução aqui desta noite, para termos atenção sobre como é que proferimos ou olhamos um termo dentro da palavra de Deus. Entre contexto, texto e dicionário, quem manda, quem tem primazia, é sempre o texto e o contexto. O dicionário fornece 15, 20 tipos de significados diferentes. Se quisermos ser honestos com Deus, com a palavra e com a igreja, não temos que ir ao dicionário para que o dicionário diga qual é a interpretação que eu tenho que fazer do texto. Não, se tivermos que ser honestos com Deus, com a palavra e com a igreja, precisamos ir ao texto e ao contexto. E não adianta separar a palavra do texto para ver o significado particularmente, sendo que dentro do texto ela tem um outro sentido. Quer ser honesto com Deus, precisa estudar a palavra e não pode isolá-la do seu texto e seu contexto. Quem pode dizer glória a Deus aqui esta noite? Eu queria dizer que doutrinariamente é importante eu começar dizendo algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando falamos com relação à igreja, esse é o assunto aqui desta noite, nós precisamos entender algumas coisas que doutrinariamente precisamos observar se estamos falando a palavra de Deus como de fato ela é. Primeiro, igreja e Israel não são o mesmo povo. É isso que a gente precisa entender. Igreja e Israel são coisas distintas, são povos distintos. O tratamento de Deus para com Israel foi um, e se Deus tiver que tratar ainda com Israel, vai tratar. Houve um parênteses que foi aberto com a encarnação de Cristo, com a entrada dos gentios, e nem judeus e nem gentios, agora existe um terceiro povo chamado igreja, mas logo Deus volta a fechar o parênteses e tratar com Israel novamente, que é a tribulação, porque Israel e igreja são coisas distintas. Às vezes queremos que Deus nos dê uma bênção, e olhamos uma promessa dentro das Escrituras, mas não queremos saber se a promessa foi feita diretamente para nós. Não queremos saber de interpretação, não queremos saber se foi feita para Israel, se foi feita para a igreja. Já queremos tomar posse, e às vezes aquilo não acontece. Nós saímos da casa de Deus, abandonamos aquilo que entendemos hoje ser o conceito de igreja, e que na verdade igreja somos nós, por causa de uma falsa
interpretação da palavra de Deus. Então é importante, primeira coisa, quando falamos com relação à igreja, que igreja e Israel são coisas completamente diferentes. É importante dizer que a igreja começa, inicia, dá os seus primeiros passos ali, por meio de Atos capítulo 2, nos Pentecostes. Então nós vamos entender que outra verdade que precisa ser dita, e a gente precisa entender, é que você não pode sair batendo no peito dizendo, eu sou a igreja, porque ninguém sozinho é a igreja. A igreja é um conjunto, a igreja é um corpo de vários membros. Você sozinho é um membro do corpo de Cristo. Você sozinho não é a igreja, mas nós somos a igreja. A igreja do Senhor está reunida neste templo para invocar e glorificar o seu nome. Outra coisa importante a dizer é que o pastor não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Isso é importante a dizer. O pastor, ele é muito importante, Deus o levantou, Deus o separou, mas o cabeça da igreja é Jesus. Certo aluno me perguntou, dizendo assim, pastor, como é que a gente faz? Porque se o pastor é o cabeça, como é que faz então, se o pastor é o cabeça e Jesus também é o cabeça? Eu falei, irmão, o corpo de Cristo não é um monstro com duas cabeças. A gente precisa entender isso aí. O corpo de Cristo tem uma cabeça só, e essa cabeça não é o pastor, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, nós precisamos entender essas verdades para que de fato a gente compreenda o que significa de fato igreja. Outra coisa importante, e aí eu já disse no início, é que templo não é igreja. Templo era, no Antigo Testamento, o local geográfico da manifestação da presença de Deus. A gente vai ver que começa por meio de tabernáculos, depois com a construção dos templos, e agora como não tem mais templos, isto é, falando com relação a Israel, então é por isso que o povo de Israel, os judeus não sacrificam mais, porque para eles o sacrifício de animais estão muito ligados ou relacionados ao local que Deus disse, que é o templo ou o tabernáculo, para que eles ofereçam esse tipo de sacrifício, e é por isso que eles não oferecem mais, porque não tem mais templo, não tem mais tabernáculo. É por isso que há uma crença por meio dos judeus, que ainda onde hoje é a mesquita de Omar, se construirá um templo para que eles voltem a sacrificar novamente. Mas o que me chama a atenção é que mesmo antes de existir templo, as pessoas subiam no monte como fazia Abraão, colocava fogo em algum lugar, oferecia sacrifícios a Deus, independente de templo, de tabernáculo, Deus sempre recebia a sua adoração. E é esse o foco do Novo Testamento. O foco do Novo Testamento não é mostrar que em um lugar específico Deus está, mas sim mostrar que a presença de Deus não está especificamente em um lugar geográfico, mas está na pessoa que está nesse local geográfico. Pode ser que você se encontre em um deserto, mas se você tem a presença de Deus, vai chover no deserto, vai florescer no deserto, porque a presença de Deus está em você. Então o deserto recebe a presença poderosa de Deus. Por que que existem hoje vários tipos de igrejas e vários tipos de denominações? Nós temos pelo menos dois motivos: a questão cultural e a questão doutrinária. Existem pessoas que leem a Bíblia e por meio do seu óculos de interpretação, têm um tipo de crença doutrinária sobre a palavra de Deus e diz, eu não quero congregar com vocês porque, segundo a minha ótica, segundo a minha visão, eu estou correto. Outros vão dizer, eu não quero congregar aí, não quero ficar com vocês, porque o costume, a cultura do lugar, não é para mim, eu prefiro um outro lugar. Esses têm sido os dois grandes motivos em que as pessoas não têm congregado todos em um mesmo lugar: a cultura, o costume e também a questão doutrinária. Agora,
a gente precisa entender que há uma diferença entre costume e doutrina. As doutrinas são bíblicas, estão na Bíblia. Os costumes são sociais, estão na sociedade. Independente de onde estiver uma igreja, reunida em um templo, se for bíblico, pode ser onde for, continua sendo bíblico em qualquer lugar. É por isso que doutrina não muda, o que muda são os costumes, porque as doutrinas são bíblicas, elas estão na Bíblia. Os costumes variam de região para região. Segundo, as doutrinas são divinas, são de Deus para nós. Os costumes são humanos, são tradições. Às vezes não tem um texto específico que venha tratar daquele assunto. Então o ministério, ele faz com que surja tradições para que possa colocar sobre aquela igreja determinadas coisas que para fazer o povo obedecer. Mas doutrinas são divinas, são de Deus. Os costumes são humanos, são do homem. Terceiro, as doutrinas são universais, ou seja, para todos os tempos, em todas as épocas. Já os costumes, eles são regionais. Ele também vai variar de região para região. E sobre essa diferença entre doutrina e costume, para finalizar, as doutrinas são imutáveis, elas não mudam, porque elas vêm de Deus, elas são bíblicas, elas são universais e elas não podem sofrer alteração. Independente do tempo, da estação, do local geográfico, independente de onde essa igreja estiver reunida, doutrina é doutrina, precisa ser verdade. Era verdade nos pais da igreja, era verdade na igreja moderna, é verdade nos dias de hoje, e são verdade para sempre. Daqui a um tempo eu e você vai morrer, vão surgir nossos filhos e filhos dos filhos, e vocês vão perceber, ou eles perceberão, que as doutrinas continuam para sempre. Então doutrinas e costumes são diferentes. Enquanto os costumes são sociais, humanos, regionais e temporais, as doutrinas são bíblicas, são divinas, são universais e são imutáveis. Agora, aceitou congregar em um local onde tem um tipo de costume? Você tem que glorificar a Deus e obedecer às práticas, às tradições da igreja. Por quê? Porque você aceitou congregar aqui. Você aceitou congregar em outro lugar. Agora, não adianta congregar aqui ou congregar em outro lugar e não aceitar tal decisão por tratar de um costume e ficar brigando. Por quê? Porque a Bíblia diz que um reino que luta contra o seu próprio reino, ele não pode crescer, ele não pode subsistir. Se o diácono da igreja fala que aqui não pode fazer uma coisa, e o pastor fala que pode, o que aconteceu com o reino? O reino está dividido. O reino dividido, ele não cresce. Agora, se o diácono fala uma coisa e o pastor confirma em cima do púlpito, isso é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque se estamos aqui, concordamos com os costumes desta igreja, mas também temos a palavra de Deus como doutrina que não pode ser alterada. E o que às vezes precisamos fazer, irmãos, é condenar os excessos. É importante se adequar aos costumes e liturgias da igreja, mas às vezes precisamos verificar se não há excessos. Precisamos conter os excessos para que haja equilíbrio. Perguntaram certa vez para um homem que pintava, chamado Michelangelo, que fazia várias estátuas. Como é, Michelangelo, que você consegue esculpir estátuas tão perfeitas assim? Sabe o que foi que ele respondeu? Dentro da pedra já existe a estátua. Eu apenas retiro o excesso de mármore. Olha que coisa tremenda. Quando nós trabalhamos com o equilíbrio, tiramos aquilo que é excesso, então algumas perguntas precisam surgir. O que eu estou fazendo glorifica a Deus?
O jeito que eu estou me portando vai edificar o corpo de Cristo. Do jeito que eu estou, que eu vou para a igreja, será que o Espírito de Deus vai se agradar, pode usar a mim para edificar uma outra pessoa, Deus falar com outra pessoa, Deus levantar outra pessoa, através de mim Deus curar, Deus fazer a obra, Deus manifestar o seu milagre através de toda a igreja? O Espírito vai te dizer. O problema é que a gente só quer conhecimento de Deus, conhecimento do alto, e a gente não se preocupa no autoconhecimento, da gente olhar para dentro de nós e ver se de fato nós estamos daquele jeito, aguardando ou glorificando e exaltando, agradando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que antes de sair da sua casa, você perguntou se o Espírito de Deus está contente com você hoje, do jeito que você está vestido. Eu tenho certeza que se você já começou a glorificar a Deus desde a sua casa, e disse assim: Deus, meu culto está começando aqui, eu vou chegar lá para glorificar e exaltar o teu nome. Eu tenho certeza que a palavra vem do céu para a tua vida, para o teu coração. Sabe por quê? Porque você perguntou, você se preocupou, você quer oferecer o melhor para o Senhor, e o melhor de Deus tem para você aqui esta noite. O que é excesso, pastor? É o que a gente precisa conter. O excesso é aquilo que atrapalha, o excesso é aquilo que prejudica. E o que é excesso, pastor? Se o culto é racional, o excesso é o emocional. Se controla, irmão, se controla, minha irmã. Você precisa ter domínio próprio. Você tem uma personalidade. Cada um de nós temos um jeito de agir diante de Deus e da obra do Senhor. Se você tem domínio próprio e consegue se controlar, saiba que está escrito na palavra que o culto é racional. E quando o culto é racional, você segura um pouco a emoção, mas no teu lugar não deixa de exaltar e glorificar o Todo-Poderoso. O que é o excesso, pastor? Se Israel e igreja não são o mesmo povo, então os objetos do judaísmo não servem para os nossos cultos. Precisamos ler Gálatas, porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala do costume dos judaizantes, aqueles que saíram do judaísmo, mas trouxeram para dentro do culto as práticas do judaísmo. Se Israel e igreja são dois povos distintos, por que os objetos do judaísmo as pessoas querem trazer para dentro dos nossos cultos? Se Jesus anulou todos esses elementos, por que é que nós vamos reproduzir, trazer de volta para os nossos cultos? Como por exemplo o candelabro, o shofar, que é o chifre de carneiro, a arca da aliança, o quipá, a veste sacerdotal, as festas judaicas, os termos levitas dentro da igreja. Precisamos cantar música só em hebraico dentro da igreja, porque está se aproximando uma festa judaica. Quantas igrejas estão assim? Estão lendo todos os livros de Paulo, menos Gálatas. Parece que a criança, o filho rasgou Gálatas em casa, chega no culto e traz qualquer tipo de elemento novamente para fazer a culto e glorificar o nome do Senhor. Não, meus irmãos, o que Jesus tirou, excluiu, é para nós glorificar e exaltar a Ele, porque aquilo que já foi não pode mais ser recolocado dentro da casa do Senhor. Hoje você tem liberdade de levantar a sua voz e glorificar o nome do Senhor, porque Jesus está aqui esta noite. Tem irmãos que não podem ir para Israel, porque se viu o Rio Jordão, vai querer se batizar de novo. Tem irmão que não pode olhar para o muro das lamentações, porque se orar para o muro já vai fazer um pedido, porque não acredita que Deus responde aqui na igreja. Mas no muro das lamentações, meu Deus, Deus está ali sim, vou colocar o meu pedido aqui. Você acha? Vim para Israel e não vou me batizar no Rio Jordão? Sendo que a Bíblia diz que é um só batismo. Fui para Israel, vi o muro das lamentações na minha frente. Pastor, está coçando meus dedos para escrever um pedido. Precisa coçar seus olhos para ler a palavra, porque quando lemos a palavra entendemos que não existe um lugar específico onde Deus esteja. Deus está dentro de você. Quem aceita esta palavra, levante a mão e adore a Ele. Batismo no Rio Jordão
pedido de oração nos muros das lamentações, pregadores que trazem numerologia para o púlpito, cabala judaica, língua hebraica, Midrash, Talmud, Novo Testamento em hebraico. Me diga uma coisa, irmãos, se os judeus, os rabinos não aceitam o Novo Testamento, por que eu vou ter na minha casa um Novo Testamento comentado por um judeu? O que você acha que ele vai poder te trazer de benefício, se ele não acredita no Novo Testamento, na nova aliança? Então nós precisamos entender essas verdades, para começar a oferecer a Deus o verdadeiro culto que Ele se agrada. Os rabinos não entenderam quem era Jesus, eles não creem no Novo Testamento, mas o crente da nova aliança, o crente que crê que Jesus morreu na cruz, deixa de comprar versões traduzidas em português, para ter em sua casa o Novo Testamento judaico, esperando ter neles palavras que possam lhe ajudar, contribuir, para que eles venham trazer mensagens diferentes ou de profundidade para o povo do Senhor. Grava sempre uma coisa: tudo que é muito profundo, você está arriscado a encontrar rato, barata, sujeira, esgoto, porque é muito profundo. Talvez Deus não quis revelar, e a pessoa está cavando, querendo encontrar o tesouro. E Jesus deixou claro que o tesouro está na cruz, quando Ele morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus, e está aqui hoje, no templo, pastor, dentro do teu coração. É Ele que impulsiona você a ouvir a palavra, abrir a boca e glorificar o nome dEle, porque você tem Deus dentro de você. Pastor, se a igreja foi constituída por Deus, para termos um relacionamento com o próprio Deus, por que é que nós encontramos tantos problemas dentro do templo, dentro da casa de Deus, dentro do local de adoração? Existem alguns motivos. O primeiro é que existe na igreja, irmãos, no templo, falsos cristãos. Existe o joio. Existem pessoas que vão ser joios até a volta de Jesus. Infelizmente, existem pessoas assim. Outro motivo é que, se o objetivo de Deus é preparar pessoas para manifestar o seu reino, a sua glória, isso quer dizer que Deus não trabalha com pessoas prontas. É por isso que você encontra problemas na igreja, porque Deus não trabalha com pessoas que estão prontas. Deus trabalha com pessoas que estão sendo preparadas. Não é porque você tem um pouquinho mais de discernimento do que o seu irmão, que você é melhor do que ele. Se você está aqui ouvindo essa palavra, significa que você também não está 100% preparado, porque quem está, já não está mais aqui. Já foi levado para o céu. Aqui nós temos problemas, sabe por quê? Porque as pessoas estão sendo preparadas. Deus não trabalha com pessoas prontas. Na verdade, nós precisamos fazer, queridos, é crescer e se desenvolver. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 11. Quem encontrou pode ler para mim, por favor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Obrigado, pastor Ricardo. Quando eu era menino, eu falava como menino. Significa que você tem que ser menino toda a vida? Não. Por quê? Porque existe o crescimento e o desenvolvimento. Toda criança precisa do acompanhamento médico de um médico pediatra. Toda criança.
Quando esta criança cresce e se desenvolve perfeitamente dentro dos moldes da medicina, acontece uma transição. Qual é a transição que acontece? Quando a criança cresce e se desenvolve perfeitamente, acontece uma transição. Qual é essa transição? Este encontro entre criança e pediatra, ele não precisa mais existir. Por quê? Porque o pediatra vai continuar sendo pediatra, mas a criança deixou de ser criança. Houve uma transição. Você precisa do pediatra até o momento certo. Há um momento em que você não vai precisar mais do pediatra. Só que você não precisa mais de médico em toda a vida? Não. Sim. Porque a partir do momento que você vai crescendo e se desenvolvendo, por causa do pecado, você vai adquirindo enfermidades. É por isso que tem o clínico, tem o oftalmo. É por isso que tem várias especialidades. Você parou de ter contato com o pediatra, mas você vai ter contato com outros médicos, outras especialidades. Porque você precisa dele para toda a vida. É inadmissível um crente que vive como menino a vida inteira na igreja. É inadmissível que o pastor tem que ser uma espécie de pediatra para esse menino a vida inteira. Paulo disse: eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora mudou. Eu cresci, eu me desenvolvi. Então é esse entendimento que a gente tem que ter. Você veio para a igreja, faz quanto tempo que aqui você está? Você veio para o templo, você agora é chamado de igreja, você precisa crescer e se desenvolver. Se você não cresce e se desenvolve, você é doente. Você precisa de alimentação, você precisa de cuidados médicos, você precisa da palavra, para que esta palavra venha dizer, venha te aconselhar, venha te moldar, venha colocar você como de fato você precisa estar, porque a época de menino já passou, vai ser menino até quando? Tinha uma criança que não crescia, e uma vez, dormindo, quando ela acorda, ela percebe que os pezinhos começam a balançar, e os pés não têm mais contato com a cama. Mas ela ficou tão alegre, tão feliz, porque ela pensou: cresci. Toda vez que eu deito na cama, eu ponho o meu pé, balanço os meus pés, eles tocam no colchão, continua do mesmo tamanho. Mas essa noite parece que foi diferente. Ela balançava os pezinhos e pensou: cresci, meus pés estão para fora da cama. Chamou a mãe, correu e chamou a mãe. E disse: mamãe, cresci, mamãe, cresci, mamãe, cresci. Quando a mãe acendeu a luz, viu que não tinha crescido coisa nenhuma. Essa criança estava atravessada na cama. Assim tem muita gente na igreja. Pensa que está crescendo. Pensa que está dando bons frutos. Mas estão atravessadas na obra do Senhor. Quem atravessa, além de não estar no lugar onde de fato você precisa estar, você prejudica o lugar de uma outra pessoa. Quantas pessoas que não se contentam com o lugar onde Deus te colocou? Quantas pessoas não se contentam com o lugar onde o pastor lhe direcionou? Fica saindo de área para querer dar palavras, para querer mudar, para querer tentar fazer alguma coisa. Ei, vocês se lembram de Uzá e Aiô, quando carregavam a arca de Deus e perceberam que a arca ia cair no chão e esborrachar? O que é que eles fizeram com uma boa intenção no coração? Tentaram colocar a mão na arca para impedir. O que foi que aconteceu? Morreram. Por quê? Porque esta não era a sua função. Tocar na arca de Deus. Levante a sua mão para o céu. Se preocupe em fazer bem o que Deus te designou para fazer.
Faça perfeito o que Deus pediu para você fazer. Pastor, eu só tenho um cargo na igreja. Seja feliz. Entregue a perfeição para Deus. Porque logo, logo alguém vai te enxergar e vai te colocar onde Deus quer. Mas enquanto estiver no teu lugar, não saia se andando em qualquer lugar. Fique aonde Deus te colocou. Porque Deus tem vitória para você aqui esta noite. Existem 3 tipos de crente na igreja. Repita: maduro. Bem forte, parece que vocês não jantaram hoje. Maduro. Imaturo. Em amadurecimento. Isso, 3 tipos. Os maduros, os imaturos e os que estão em processo de amadurecimento. Sua decepção com as pessoas na igreja nunca poderá ser motivo para você deixar de frequentar a mesma ou a casa de Deus. Sabe por quê? Porque se você está aqui por causa das pessoas, você nunca esteve aqui por causa de Jesus. Se você procura uma igreja perfeita, no momento em que você entregou as fotos aqui, alguém fez a tua carteirinha, ela deixou de ser perfeita. Existem 2 grupos de pessoas dentro da igreja muito importantes: o fraco e o forte. Vocês sabiam que o forte aprende com o fraco? Sim. O que é, pastor, que o forte aprende com o fraco? Desenvolver os frutos do Espírito. Por que eu preciso do fraco no culto? Porque o fraco, ele vai fazer alguma coisa que vai testar a minha temperança, a minha mansidão, a minha longanimidade. Alguma coisa ele vai aprontar. E isso é benéfico, porque fortalece os fortes. Desenvolve o forte. Faz com que o forte desenvolva os frutos do Espírito nele. Se ele é manso, ele vai se tornar mais manso. Porque tem hora que a gente tem vontade, né, de matar alguém. Mas a gente não mata, isso vai desenvolvendo em nós a perfeição, no sentido limitado desses atributos que Deus nos entregou, para que a cada dia, é aí que vem a segunda parte, para o fraco aprender com o forte. Se os fortes aprendem com os fracos, no desenvolvimento dos seus atributos e frutos do Espírito, o fraco um dia vai dizer: meu Deus, como eu dei trabalho para esse diácono, e ele sempre foi firme na obra, eu quero ser como ele. Recentemente nós estávamos ali na porta da igreja, um irmão falou: olha, lembra, dei muito trabalho para o senhor, e o diácono disse: verdade, tinha dia que eu tinha vontade de te matar. É verdade, pastor, mas o senhor não matou não, o senhor com carinho, com amor, me botava para dentro da igreja, e sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu me espelho no senhor. O forte aprende com o fraco, e o fraco aprende com o forte. Eu ia falar sobre os frutos do Espírito, mas não vai dar tempo. E eu quero finalizar com algumas coisas que eu preciso dizer essa noite. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos, bem forte, 1, 2, 3. Por que ir ao templo, se eu posso cultuar a Deus lá na minha casa? Eu vou dar alguns motivos para vocês. A Bíblia diz que a igreja é como uma construção, onde todos nós somos pedras. 1 Pedro 2,5. E ao mesmo tempo que Jesus é o construtor, Ele é também o alicerce e Ele é também a pedra angular. Pois toda a base da igreja é Jesus Cristo. Pastor, por que eu preciso ir ao templo? Porque a igreja é uma construção. Uma pedra sozinha não forma uma construção. Segundo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. E nós, individualmente, somos membros. Só que, individualmente, se um membro é arrancado do corpo e vive distante do corpo, o que é que acontece com esse membro? Morre, apodrece, degenera,
Por quê? Um membro não pode viver longe do corpo. É por isso que você precisa vir. E você está aqui hoje. Terceiro, Jesus deixou a sua casa para se reunir com as pessoas. Olha que coisa interessante. Ele deixou o céu, a sua casa, para se reunir com as pessoas da terra. Por isso que ele chamou 12. Mas existe um movimento hoje fazendo totalmente ao contrário. Que deixa os 12 para ficar na sua casa. Jesus deixou a sua casa para ficar no meio dos 12. Tem gente hoje, os chamados desigrejados, que deixa os 12 para ficar na sua casa. Está na contramão do que Jesus fez e ensinou. Quarto, porque em Atos dos Apóstolos, o escritor Lucas procura mostrar a necessidade de abrir e fundar igrejas, se a gente não tem que estar presentes. Porque a grande maioria das epístolas de Paulo foram direcionadas a igrejas. Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto. Porque precisa frequentar os cultos. Igreja não é um membro sozinho. É o conjunto de membros. Por isso que nós precisamos estar juntos. Porque como é que o forte aprende com o fraco? E o fraco aprende com o forte? Estando juntos. Para que a necessidade de João enviar o livro de Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor, se cada um tem que cultuar na sua casa? Por que a Bíblia diz que eu preciso amar o próximo, se eu não tenho acesso a esse próximo? Qual é o principal objetivo da igreja, irmãos? Na terra? Pregar o... Como é que eu vou pregar se eu não tenho acesso ao próximo? Se eu não posso ficar no conjunto com os irmãos reunidos? Deus sempre quis um local físico, tanto é que ele chama no Antigo Testamento de sua casa. Por que ele chama de casa? Porque Deus tem um corpo físico e ele precisa de um local geográfico para morar? Não! Porque ele quer que o povo se reúna para glorificar o seu nome e desenvolver-se como igreja do Senhor, uns aprendendo com os outros. Porque Deus nos deu dons, para que pudéssemos, cada um com o seu, edificar o corpo de Cristo. Porque Paulo disse aos Coríntios, no texto da ceia, sobre o partir do pão, por causa da comunhão. Comunhão com quem? Comunhão entre os irmãos. Por que Paulo diz que as mulheres têm que ficar caladas na igreja? E se tiver alguma dúvida, conversar com os maridos em casa? Porque existem duas coisas, a igreja e a casa. Eu não vou entrar no mérito do Paulo falando para ficar calada, que isso é um outro assunto. Mas ele está falando de dois lugares distintos. O culto, onde eu falo de Jesus, e a casa. A Bíblia diz que eu e você temos que ter uma autoridade eclesiástica. Pastores e mestres. Como é que eu tenho isso? Se eu tenho que ficar em casa. Se não tem que se reunir, como eu aprendo a palavra de Deus? Se não por meio de um discipulado que acontece onde? No templo. Escola dominical acontece onde? No templo. Culto de doutrina acontece onde? No templo. Tudo acontece no templo. Então eu preciso fazer o quê? Sair da minha casa e ir até o templo. O lugar onde está acontecendo a festa. Por isso o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sabe quem são os domésticos na fé? Como vai saber? Se é para ficar em casa. Por isso que não sabe. Porque quer ficar em casa. Para que pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos na Bíblia? Para quê? Porque são cargos de liderança sobre outros na igreja. Dá para se batizar sozinho, irmãos? Dá para na hora do chuveiro jogar água na cabeça e falar, eu me batizo em nome do... Dá? Não, precisa ter o batizante. Se precisa ter uma outra pessoa, já está em conjunto com alguém. Dá para tomar ceia pela internet? Não. Tentam fazer por aí, mas está errado. Porque Paulo fala da comunhão entre os irmãos. O estar junto, para cear junto. Partir e repartir. Vai partir com quem, se não tem ninguém para ter a outra metade?
Eu quero finalizar dizendo: que um taxista passava por uma rodovia com um passageiro no seu carro, e o semáforo fica vermelho, e o passageiro observa pelo vidro do carro que tem uma linda casa à direita, e ele começa a observar, e isso chama a atenção do motorista, ele olha também, e o passageiro pergunta para o motorista: o senhor está vendo essa casa? Ela é bonita? O motorista diz: sim, muito. É minha. Eu sou o dono. Ele não entendeu, parabenizou o passageiro porque disse que a casa era dele, e o motorista continuou a viagem. Num segundo dia, o mesmo motorista, com um passageiro completamente diferente, passava pelo mesmo local, o semáforo, por incrível que pareça, ficou vermelho, e o passageiro, olhando para a casa, disse para o motorista: o senhor está vendo essa casa? Ele disse: sim, essa casa é minha. Ele ficou intrigado, porque o passageiro de ontem tinha dito que a casa era dele. E o de hoje falou que a casa era dele também, mas parabenizou e continuaram a viagem. No terceiro dia, o mesmo motorista, com um terceiro passageiro completamente diferente, passava pela mesma rodovia, o mesmo semáforo ficou vermelho. O passageiro olhando para a casa, o motorista olhou para ele e disse: vai dizer que a casa é tua também? Nossa, como que o senhor acertou? A casa é minha. Ele, sem entender, porque o primeiro tinha dito que a mesma casa era dele, o segundo era dele, e o terceiro também falou que era dele. Continuaram a viagem. Mas o primeiro passageiro era dono da casa porque fez, porque construiu, participou da construção da casa. Ele se sentia dono da casa. O segundo passageiro era dono porque havia comprado a casa com muito esforço. E o terceiro também era dono porque atualmente morava de aluguel na casa. Uma única casa e 3 donos. O que construiu, o que comprou e o que alugou. Todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Somos a casa, somos a morada do Pai. Assim como aquela única casa tinha 3 donos, o que construiu, o que comprou e o que alugou, você também, como casa de Deus, tem 3 donos. Prepara para glorificar o Senhor. O Pai é dono da casa porque construiu a casa no jardim do Éden. Você pode glorificar a Deus. Jesus é dono da casa porque comprou a casa na cruz do Calvário. Você pode glorificar a Deus. Mas ele disse: eu não deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai e vou mandar alguém igual a mim, o outro Consolador. O Espírito Santo é dono da casa porque mora na casa, está presente na casa.